Fala pessoal, vamos aqui a mais uma aula, tá, de História do Ceará. Hoje o tema será República Nova, Governo Militar e Nova República. Nós iremos resolver algumas questões inéditas, mas em cima dessas questões nós vamos relembrando alguns tópicos que nós já aprendemos aí no nosso curso, tá? Então, República Nova, Governo Militar e Nova República, tá? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui porque essa aula vai ser bem bacana. Vamos lá, pessoal. Olha, essa aula, tá? A gente vai se basear em cima de questões estilo certo e errado. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: o período da República Nova no Ceará tem início com a eleição de Faustino de Albuquerque. Então, República Nova, eleição Faustino de Albuquerque. Pela UDN, né? O partido. Durante seu governo, nas eleições de 1950, o candidato udenista à presidência, Eduardo Gomes, obteve a maior votação, colocando Getúlio Vargas em terceiro colocado no estado. Então, o período da República Nova teve início com a eleição de Faustino Albuquerque, né, pela UDN. Durante seu governo, nas eleições de 1950, esse candidato udenista à presidência, Eduardo Gomes, obteve uma maior votação, colocando Getúlio em terceiro colocado, tá? Getúlio não tinha ganhado naquela época. A questão diz o seguinte: para a direção do governo estadual cearense, é eleito Raul Barbosa, durante esse período, que foi um dos responsáveis, junto com os parlamentares cearenses, pela campanha de obtenção da sede do Banco do Nordeste do Brasil, fundado em 1952, para Fortaleza. Item correto, tá, pessoal? Então, nessa época, né, na época eleito governador Raul Barbosa, que foi um dos responsáveis, juntamente com os parlamentares cearenses, na Assembleia, né, Fortaleza também, no Congresso, pela campanha de obtenção da sede do Banco do Nordeste, que inclusive fundado em 1952, que trouxe para Fortaleza. Item correto, tá? Então foi no governo de Raul Barbosa. Questão 2. Em 1952, o governo federal, no período da República Nova, inaugurou oficialmente o Porto do Mucuripe e em seu entorno foram instaladas usinas termoelétricas para dotar Fortaleza de energia elétrica em abundância. Também questão correta. Então, em 1952, o governo federal, tá? Durante esse período, o governo federal que inaugurou oficialmente o Porto do Mucuripe, tá? E ao entorno do Mucuripe foram instaladas usinas termoelétricas para dotar Fortaleza de energia elétrica. Questão 3. Durante a década de 1950, ainda na década da República Nova, surgiram ou se fortaleceram vários dos maiores grupos econômicos do Ceará. Deibe Otoche, J. Macedo, M. Dias Branco, Grande Moinho Cearense e Edson Queiroz. Questão correta também. Então, nesse período, durante a década de 1950, surgiram e se fortaleceram vários desses grupos econômicos do Ceará. Questão número 4. Ainda na década de 1950, tem início uma nova onda migratória para vários estados e regiões. Em uma década, né? 10 anos, entre 1950 e 1960, o estado decaiu a taxa de representação da população brasileira de 5,1 para 4,5, ou seja, houve uma queda durante esse período aí da década entre 1950 e 1960. Tá? Houve uma certa onda migratória para vários estados do Brasil em busca de melhoras, em busca de salários, melhores condições de vida. Questão corretíssima. Então houve um decrescimento aí, tá? Nesse período. Questão correta. Questão 5. Em 1958, foi eleito Parcival Barroso, que teve a ajuda do governo federal para combater as mazelas decorrentes de secas, sendo a principal obra o Açude do Oroz, inaugurado em 1961. Pessoal, ainda na década ali de 50, foi eleito Parcival Barroso. Ele teve uma ajuda do governo federal para o combate da seca. Qual foi a principal obra realizada nesse período? A obra do Açude do Oroz, que foi inaugurado em 1961. Tá bom? Questão correta. Então, fiquem atentos. Obras contra a seca
ali no açude do Oroz. Sexta questão. Em 1963, Virgílio Távora foi eleito governador do Ceará. Aqui já entra em 63 a época dos coronéis, o triunvirato, né, dos coronéis. Quando a gente fala em triunvirato, nós temos que lembrar do V de Virgílio, A de Adalto e C de César Caos. É o VAC, tá bom? Não esqueçam dos 3 coronéis, é o triunvirato dos coronéis. Então nós tivemos um período de coronelismo aqui no Ceará, governado pelos coronéis mesmo de carreira, né? Então, Virgílio foi o primeiro, em 63, ele foi eleito governador do Ceará. O mandato dele foi até o fim, em 1966. Lembrando que ele foi eleito mais na frente, ele foi eleito pelo segundo mandato. Então, Virgílio teve 2 mandatos como governador. Mesmo com o surgimento da ditadura militar, em 64, ele continuou sendo governador. Sexta questão. Seu governo, de quem? Do Virgílio, foi marcado pela criação do PLAMEG 1, Plano de Metas do Governo, que visou a modernização da estrutura do Estado, com a ampliação do Porto do Mucuripe, que já tinha sido feito, né? E a transmissão da energia de Paulo Afonso. Perfeito. Então, uma das marcas do Virgílio foi a criação do PLAMEG 1, lembrando que teve a criação do PLAMEG 2 na época do segundo mandato dele, e teve a questão da ampliação do Porto do Mucuripe, e, na época dele, teve a transmissão da energia de Paulo Afonso, trazendo a energia para o Ceará. Questão correta, tá? Também é questão muito boa. Questão 7. No governo militar, Plácido Castelo foi eleito pela Assembleia Legislativa em 1966. Durante seu governo, não houve perseguição política a deputados e manifestações com a prisão e tortura de estudantes e trabalhadores, tendo ocorrido, inclusive, atentados à bomba em Fortaleza. Pessoal, vamos lá. A gente está entrando na época do governo militar, tá? O Virgílio, ele pegou, mesmo com o surgimento da ditadura militar em 64, o Virgílio continuou. Né? Lembrando que o mandato do fim do Virgílio foi em 66. Em 1966, foi eleito pela Assembleia Legislativa, no governo militar, Plácido Castelo. O governo do Plácido Castelo, na verdade, houve sim perseguições políticas a deputados e manifestações com a prisão e tortura de estudantes e trabalhadores. Tá? Inclusive, ocorreu sim atentados à bomba em Fortaleza. Então, essa questão está errada, porque ele disse que não houve perseguição política na época. Houve sim. Aos estudantes, aos trabalhadores, aos deputados também que eram contra, tá? Até mesmo tortura, prisões. Tudo bem? Item errado. Questão número 8. Durante o governo de César Caos, né, que ele sucedeu, né, continuar a sucessão dos coronéis, então durante o governo do César Caos se sucedeu o auge da repressão militar. Então o auge da repressão militar foi no governo de César Caos. Tá? Ele estava como governador na época. Vários cearenses de esquerda estiveram envolvidos na guerrilha do Araguaia. Importante também que houve o envolvimento de cearenses na guerrilha do Araguaia. Aí a questão está perguntando o seguinte. César Caos procurou governar tecnocraticamente, formando sua própria facção política, se aliando com Virgílio Távora no triunvirato dos coronéis. Está errado. Tá? O César Caos, ele montou sua própria equipe. Ele queria governar tecnocraticamente. Porém, ele rompeu, tá? Ele não se aliou com Virgílio. Tá bom? Então, essa questão está errada. Ele até rompeu com a própria... Ele criou seu próprio grupo político. Beleza? Então, a questão está erradíssima. Nona questão. O sucessor de César Caos, Adalto Bezerra, então tá aí, ó. Virgílio, Plácido, César Caos, Adalto Bezerra. Adalto Bezerra sucedeu César Caos, que governou durante a repressão. Volta-se politicamente para o interior com a criação de uma Secretaria de Assuntos Municipais. Perfeito. Pessoal, essa Secretaria de Assuntos Municipais, porque assim, a gente sabe que as políticas eram voltadas mais para a capital. O interior era um pouco esquecido. Então, na época do Adalto, foi uma política mais voltada para o interior, né? Foi criada uma Secretaria de Assuntos Municipais
Porém, o Adalto ele renunciou ao seu mandato como governador e se elegeu para se eleger deputado federal, tá? Então, item correto. Não esqueçam dos 3 coronéis, né? O Virgílio Távora, o César Carlos e o Adalto Bezerra. Questão 10. Vamos lá. Virgílio Távora retorna ao governo em 1979, sendo o último eleito indiretamente. Lembrando que o Virgílio ele teve uma eleição, ele foi eleito indiretamente, não foi diretamente, tá? No segundo mandato. E resgata seu primeiro governo com a criação do Plameg II. Plameg II, né? Aí vem a questão. Virgílio, no seu segundo mandato, inicia a industrialização da região noroeste do Ceará e cria o Promovale, que é um projeto de irrigação. E sua esposa, a primeira-dama Luísa Távora, implementa projetos sociais, como a Central de Artesanato do Ceará. Questão corretíssima. Realmente, Virgílio, no seu segundo mandato, iniciou a industrialização na região noroeste do Ceará, com o Promovale. Promovale, nome de programa, projetos de irrigação. Importante você saber disso. E a esposa dele criou projetos voltados a áreas sociais, que sempre é assim, né? A primeira-dama, ela sempre fica ali voltada com áreas de projetos sociais, como a Central de Artesanato do Ceará. Item correto. Questão número 11. No segundo governo de Virgílio Távora, foi marcado pela ausência. Lembrando que eu falei que o Virgílio teve 2 mandatos. No segundo governo de Virgílio, foi marcado pela ausência quase que total de oposição na Assembleia. Nomeações aproximadas de 16 mil pessoas para cargos públicos e várias greves. Pessoal, existe muito a política do clientelismo, né? Essas políticas de cabides de emprego, né, do governo. Então, o segundo governo de Virgílio, ele teve algumas marcas. Quase que não tinha oposição ao governo na Assembleia, tinha nomeações de 16 mil pessoas para cargos públicos e houve várias greves. Questão correta. Mais na frente a gente vai ver que o governo das mudanças, né, ou seja, saiu do coronelismo e foi para a área dos empresariados, na época de Tasso, né, Ciro Gomes, houve a intenção de até enxugar a máquina, acabar com essa política do clientelismo. Então são 2 mundos totalmente diferentes. Na época nós estamos trabalhando aqui, na época dos coronéis, onde tinha a cabide de empregos. Cabide de empregos, certo? E aí, indo para o governo das mudanças, que veio com Tasso, né? Começou ali a transição do Gonzaga Mota. Depois do Virgílio veio o Gonzaga Mota, que tentou seguir ali aos coronéis, porém ele meio que rompeu com os coronéis. E depois do Gonzaga Mota veio Tasso, que aí veio o governo das mudanças. Entendeu? Então é importante que você tenha essa conexão entre a saída da cabide de empregos, do clientelismo, na época dos coronéis, indo para o governo das mudanças, voltado para os empresários, áreas empresariais, que eram os empresários, tá? Turma dos 40 anos, né? Os empresários novos. O galeguinho dos olhos azul, né? Que é o Tasso Gereissati. Então, foi uma política voltada à austeridade fiscal, tentar enxugar a máquina, visando a economia pública. Então, essa era a ideia do governo das mudanças. Beleza? Então, questão correta. Questão 12. Gonzaga Mota foi eleito governador do Ceará pelo voto popular, voto direto, tomando posse em 1983 e continua a aliança com os coronéis anteriores para criar seu próprio grupo político. Errado, pessoal. O Gonzaga, na verdade, ele rompeu com os coronéis, tá? Então houve rompimento. Rompimento. Certo? Com os coronéis anteriores. Ele criou seu próprio grupo político, né? Mas esse rompimento dele rendeu ataques do regime militar, porque tinha um regime militar, né, que queria os militares lá, os coronéis. Porém, com esse rompimento, houve, logicamente, ataque do regime militar, pelo fato dele ter rompido. E o que é que eles fizeram? Suspenderam as verbas federais para o estado do Ceará. Tá bom?
Então, quando ele diz que continua a aliança, está errado, porque na verdade o rompimento houve, a falta de verbas na época foi por causa desse rompimento com os coronéis, né? Aquele governo do Vigílio, do César Carlos, do Adalto, que era aquela hegemonia que tinha antigamente, tá? Vamos aqui à questão de número 13. Vamos lá, ó, presta atenção. A nova república começa no Ceará com a eleição de Maria Luísa, né, que a gente chama, que é conhecida Maria Luísa Fontinelli, né, que é a primeira prefeita de Fortaleza, em 1986. Vocês observaram aqui no cantinho, eu coloquei para vocês, ó, tá? Deixa eu só tirar aqui, ó, um pouquinho aqui para vocês. Não sei se eu consigo aqui. Opa, tô aqui. Aqui você olha aqui, ó, tá aqui ela, tá? Tá aqui. Maria Luísa Fontinelli, ao lado do presidente, né, o presidente Lula, e ela era do PT, do Partido dos Trabalhadores, entendeu? Então, Maria Luísa Fontinelli. Continuando aqui, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho, pessoal, para a gente poder conversar direitinho. Pronto, perfeito. Então, continuando aqui o que eu estou falando para vocês. Vamos aqui julgar o item abaixo. Vamos lá. Ela foi a primeira prefeita de capital estadual, eleita pelo Partido dos Trabalhadores, e a primeira política do sexo feminino a ser eleita para esse cargo após o regime militar. Questão correta. Então, tem a figura da Maria Luísa Fontinelli, tá? Ela foi a primeira política do sexo feminino a ser eleita pós-regime militar, entendeu? Importante nós termos esse entendimento. A figura da mulher na política, tá bom? Vamos à questão de número 14. Vamos lá, voltando aqui. Gonzaga Mota, vamos lá. Deixa o governo com pagamentos atrasados ao funcionalismo. Lembra do Gonzaga Mota? E descontrole nas contas públicas. Mas seu candidato, o empresário Tasso Gereissati, que foi o que veio depois dele, consegue se eleger com a promessa de modernizar a administração pública, afastando-se do clientelismo dos governos anteriores, promover a austeridade fiscal e desenvolver a economia estadual. Questão correta. Então, ficou a figura do Gonzaga Mota, como vocês podem ver aqui, pessoal, ó, ele está aqui em cima, ó, beleza? Gonzaga Mota. E ele deixou o governo com pagamentos atrasados, né, o funcionalismo, segundo aqui a história, descontrole nas contas públicas, e o candidato, né, o empresário Tasso Gereissati consegue se eleger, que aqui vem a questão, com o Tasso, o governo das mudanças. Essas mudanças que ele diz, é justamente essas mudanças, melhorar a austeridade fiscal, acabar com essa questão do clientelismo, tá? Governo das mudanças. Beleza? Aí depois veio Ciro. Então, realmente, esse item está correto. Então, fiquem atentos a essas características. Ele deixou contas públicas e o Tasso veio, o governo das mudanças, a política do empresariado, e tentou modernizar esse modelo de administração pública. Promoveu essa alteridade fiscal, desenvolveu a economia estadual. Tá bom? Questãozinha correta. Vamos à questão 15. A nova gestão de Tasso Gereissati, governo das mudanças, passa a se autodenominar governo das mudanças. Então a gente saiu do coronelismo, entrando já nessa parte do governo das mudanças. Nas 2 décadas seguintes, Gereissati e seus aliados passam a deter a hegemonia política no Estado e rapidamente perdem a aliança com partidos mais à esquerda, como o PT e PCdoB. Na época, Tasso se elegeu com o apoio dos sindicatos, por exemplo, tá? E depois, pessoal, dessa eleição, houve algumas reclamações, dizendo que não atendia muito bem. Eu cheguei a ler alguns artigos em que ele é falado que durante o governo dele, às vezes, muitos partidos se trancavam, né? Se eu não me engano, ele começou pelo PMDB, depois por PSDB, mas o que é que acontece? Com o tempo, ele não recebia mais ninguém, estava se fechando com os outros partidos e tal, era difícil chegar a falar com ele. Então isso foi gerando um desânimo e houve, sim, na história, um rompimento
com os partidos mais à esquerda, que na época, juntamente com os sindicatos, apoiaram, né, a eleição dele. Então, realmente houve sim esse rompimento dos partidos mais à esquerda depois da eleição dele, com o tempo, né, não foi logo, foi depois de um tempo, e partidos como o PT e o PCdoB romperam. Então, realmente, questão correta, tá? Então, rapidamente, perderam a aliança. Partidos mais à esquerda, como o PT e o PCdoB. Prosseguindo, questão 16. Aí, depois do Tasso, ele elegeu, colocou lá o Ciro para suceder ele, né? Ciro Gomes, então prefeito de Fortaleza, já era prefeito, se candidata em 1990 ao cargo de governador. Ganhou ou não ganhou, pessoal? Ganhou. Ele é eleito. Será que contra a vontade do Tasso? Não, na verdade, com a aliança do Tasso, com o apoio de Tasso, né? Com o apoio de Tasso, certo? Houve sim a eleição de Ciro Gomes. Tudo bem? Um economista, um político que conhece bem essa parte, né? Então, na verdade, o Ciro Gomes, ele foi eleito com o apoio do Tasso. Então, vocês observarem aqui, ó. Deixa eu colocar mais aqui. Olha lá. Tá aqui Ciro, ó. Beleza? Ciro Gomes. Beleza? Voltando aqui, então. Vamos aqui, próxima questão. Questão 17. No governo Ciro, com a abertura do mercado brasileiro, o Ceará recebe os primeiros carros importados da marca russa Lada. Questão correta. Pode seguir, Caio? Pode. Pode cobrar a marca russa Lada. Na época do governo Ciro, houve sim essa importação. Como eu falei, a gente está saindo do mundo do clientelismo, do coronelismo, daquele tipo de política, e indo mais para o mundo empresarial, moderno, abrindo mercados. Essa é a ideia do governo das mudanças. Até porque está sendo formado por empresários. 18. Estando aqui. O governo das mudanças priorizou o aumento de investimento público e privado também. É importante dizer que teve sim investimento privado, né, nas multinacionais, em infraestrutura e no setor industrial e de serviço. Enquanto o agropecuário permaneceu à margem. Questão correta. Dizem, né, a história que na época houve um grande desenvolvimento industrial, investimento privado, investimento público, no setor industrial, setor de serviço. Agora, houve uma situação que o setor agropecuário, né, parece que deixou um pouquinho à margem, né, não houve tanto uma política voltada ali aos interiores, deixou um pouquinho a desejar. Às vezes você é muito bom numa coisa, mas às vezes você deixa a desejar em outros aspectos. Foi isso que aconteceu nesse governo das mudanças, tá? Muita gente fala, não estão olhando só para as indústrias, estão esquecendo mais o lado da agropecuária. Então, segundo a história, entre dados, né, houve mais muito desenvolvimento, porém houve como é que eu posso dizer? Deixa um pouco a desejar em relação à questão da agropecuária, tá? Próxima questão, 19. No governo das mudanças, né? No governo das mudanças, politicamente, há um aumento do poder dos coronéis. Errado, pessoal. Que é isso? No governo das mudanças, a gente tem um aumento do empresariado, na verdade, né? Com diminuição do poder do grande empresariado. É errado. O governo das mudanças foi isso, mudar essa política do coronelismo e vindo para o governo dos empresariados, que eram, na verdade, formados pelos empresários, logicamente, né? Então tá errado essa questão. Tá errado. O saneamento das contas estaduais, atingido em parte pela diminuição das despesas com o funcionalismo público, então teve essa marca, o governo das mudanças queria enxugar a folha, tirar essa cabide de empregos, esse clientelismo de dentro desse governo, que tinha dos coronéis, que vinham dos coronéis, tá? E houve muitas demissões e achatamentos salariais também, para a gente poder enxugar a folha e ter a questão do equilíbrio fiscal, tá? Então, garantiu superávites entre 1988 e 1994 com o governo aí, tá bom? De Ciro Gomes. Nesse período, né, do governo das mudanças, Tasso, Ciro. Vamos lá. 20. O Estado se beneficia também da guerra fiscal. Houve uma guerra fiscal, né, pessoal? Teve a criação do Plano Real, né?
que então se iniciava, o que, somado à mão de obra barata, olha aí, ó, atrai várias indústrias, a quais se concentra em algumas poucas cidades. Então, o Ceará se beneficiou na época da guerra fiscal que estava tendo, tá? Plano real e tal. Aqui a mão de obra era barata, então atraiu várias indústrias, elas se concentraram em algumas poucas cidades. Então houve desenvolvimento em algumas poucas cidades, não foram todas, tá? Vamos aqui responder a questão 20. O crescimento médio do PIB de 4,6% é superior à média nacional e nordestina nos anos 90. Então houve um crescimento, continuando a tendência iniciada na década de 70. Então na década de 70 houve uma tendência de crescimento do PIB, tá? As ações do governo, aliado aos esforços do empresariado local e os incentivos de instituições de grande importância na história econômica recente do Ceará, como o Banco do Nordeste, a Sudene mesmo, né, que era uma superintendência de desenvolvimento nacional do Nordeste, foram determinantes para esse desempenho, com certeza, tá? Com certeza. Então, alianças entre o empresariado, o governo, o incentivo às instituições, né, de grande importância na história econômica do Ceará, incentivou ali o Banco do Nordeste, a Sudene, então tudo isso foi importante para o desenvolvimento e crescimento do PIB na época, tá? Questão correta. Vamos aqui prosseguindo, questão 21. O forró eletrônico se populariza na década de 90. Olha aí, ó, governo das mudanças. E o Ceará começa a despontar, seguindo a tendência do litoral nordestino como um grande polo de turismo no Brasil. Questão corretíssima. Tá? Se você for observar hoje o estado do Ceará, um importante polo, né, turístico, desenvolvimento. Temos o forró eletrônico, temos o humor também, tá? Nossa costa leste, até costa oeste, praias bonitas. Então foi aproveitado muito o potencial turístico do estado, tá? Questão 22. Ao longo dos anos 90, com ações como o Programa de Saúde da Família, o PSF, o estado também realiza grandes avanços na redução da mortalidade infantil. Eu lembro que Ciro Gomes também fala na época, né, da questão das vacinas. Houve muita questão da vacinação, poliomielite. Então realmente houve uma força-tarefa para a criação desse plano. Houve a criação do Programa de Saúde da Família, o PSF, na década de 90, né, ali em meados de eleição de Ciro Gomes, e o Estado realizou grandes avanços na questão da saúde. Temos hospitais, até hoje, pessoal, hospitais também de referência dentro de Fortaleza, né? Houve uma redução, a gente ficou muito conhecido porque houve uma redução na mortalidade infantil por conta dessa grande campanha de vacinação, tá? Do Estado, acreditando no potencial científico. Então, a migração em direção à Fortaleza segue diminuindo, tendo em vista o persistente avanço do interior. Que é isso? Na verdade, a migração do interior para a capital, ela aumentou. Muitas referências de hospitais bons e profissionais bons, coisa que não tinha ainda no interior. Então, realmente, houve nessa época uma migração de muita gente do interior, né, para a capital. Então, quando ele disse que a migração em direção à Fortaleza segue diminuindo nessa época, errado. Tendo em vista o persistente avanço do interior, tá? Tendo em vista, né, o avanço, na verdade, não é nem o avanço, na verdade, o avanço na capital, né, dessa questão de saúde pública. Então, houve uma migração do pessoal do interior para a capital, por conta do forte crescimento da capital. Então, tá errado. Então, não é que a migração diminuiu, não. A migração em direção à Fortaleza continua aumentando. Beleza? Questão 23. A segurança pública torna-se muito mais problemática entre 1990 e 2003. Realmente tivemos um grande problema de segurança pública, com a taxa de homicídio subindo de 8,86 para 20,15 por 100 mil habitantes, um aumento de 127%. Então, como eu falei, teve muita melhora em alguns aspectos, porém no setor segurança deixou um pouco a desejar, porque ocorreu um aumento, né, na taxa de homicídio na época do Ceará, nesse governo, né, na época do governo ali das mudanças, governado no governo das mudanças. Então,
muita industrialização, muito investimento na saúde, porém pecando em alguns aspectos. Questão do interior, agropecuária, pecando também no aspecto da segurança pública, conforme aqui dados, tá? Questão correta. Vamos prosseguindo, questão 24. Vamos lá. Tasso é eleito novamente em 94. Então, ó, depois do Ciro, Tasso de novo. E reeleito em 1998. Tá? Olha, Tasso é eleito novamente em 94 e foi reeleito em 1998. Concentrando os esforços governamentais na construção e reforma de grandes obras, como a construção do Porto do Pecém, importante obra, gera muitos empregos, o Aeroporto Internacional de Fortaleza, né, que ele foi, esse aeroporto ele foi até leiloado, né, privatizado recentemente no governo atual. O açude do Castanhão e o início das obras do Metrofol. Então, teve esses aspectos importantes no governo Tasso. Tá? Com isso, vamos responder a questão. O terceiro governo das mudanças, né, se caracteriza pela privatização de empresas estatais, realmente, e extinção de outros órgãos, pelo segmento de políticas de inspiração neoliberal, muito importante, com o enxugamento da máquina administrativa, racionalização dos investimentos, aumento de taxa de contribuição da aposentadoria. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. O terceiro governo das mudanças teve pontos importantes. Questão da muita privatização, enxugar os gastos públicos, enxugamento da máquina administrativa, racionalização dos investimentos e aumento de taxa de contribuição na aposentadoria. Né? Taxa de contribuição, isso no terceiro governo das mudanças, ó. Terceiro GM, terceiro governo das mudanças, aumento de taxa de contribuição, né? Houve a racionalização dos investimentos e enxugamento da máquina também. Enxugamento da máquina. Certo? Então, questãozinha corretíssima. Questão 25. Apesar de vários avanços na saúde e educação básica e do crescimento econômico estável, a chamada Era Tasso não alterou a estrutura socioeconômica problemática do Ceará, em especial a ausência de distribuição de renda. Foi o que eu falei para vocês, pessoal. Teve muito avanço na industrialização, teve muito avanço na saúde, na educação básica. Teve. Inclusive, nós falamos que houve migração do pessoal do interior para a capital, por conta dos avanços. Porém, os ricos estavam ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Faltou um pouco, né, deixou a desejar essa política de distribuição de renda. E isso foi duramente questionado. É como todo governo, ele tem seus pontos positivos, suas críticas, né? Então, ficou a crítica em relação a esse caso. Tá? Essa questão da distribuição de renda. Então, houve sim uma ausência, né? É importante você ter essa visão. Realmente corretíssimo. Houve sim ausência de distribuição de renda, apesar de ter vários avanços. Ninguém consegue ser perfeito, né? Vamos à questão 26. Após o Tasso de novo, quem foi que o Tasso colocou lá? Lúcio Alcântara. Então, questão 26. Lúcio Alcântara, eleito com apoio de Tasso, continuou, Tasso apoiou Lúcio Alcântara também. Continuou, em linhas gerais, né, o modelo político dos governos anteriores. Ciro, Tasso. Mas ele não recebeu apoio do próprio partido e não consegue se reeleger em 2006. Tasso colocou Lúcio não conseguiu se reeleger em 2006. Rompeu com o PSDB, né? Rompeu com o PSDB, o Lúcio, e foi para o Partido da República após deixar o cargo. Questão correta. Nem o partido quis, não recebeu apoio do próprio partido, né? Vamos lá, questão 27. Cid Gomes, aí veio Cid, né, que derrotou. Do PSB, ex-prefeito de Sobral, alcança o cargo de governador. Cid Gomes derrotou Lúcio, pondo fim à longa hegemonia do PSDB
no Estado. Passou muito tempo na época do Tasso. E sinalizou um movimento rumo à oposição na política estadual. E isso já foi demonstrado com a vitória de Luiziane Lins, do PT na capital. Então, os movimentos, né, de oposição conseguindo espaço. A Luiziane do PT na capital, ela se elegeu em 2004, mesmo sem o apoio real total do partido, que devido às alianças partidárias, na verdade apoiou o candidato Inácio Arruda. Questão corretíssima, tá, pessoal? Questão corretíssima, perfeito. Então teve a eleição do Cid Gomes, que inclusive é irmão do Ciro Gomes. Tá bom? Pessoal, gostaram da aula? Então, tô aqui para vocês para dizer que essa aula foi excelente, tá? Foi uma aula excelente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou dizer para vocês. Logo abaixo, na descrição do vídeo, tem um link se você quiser adquirir o curso do professor Muniz, tá? Nós somos o Vetorial, nós damos o nosso máximo. É um curso que foca objetivamente no que é necessário para você passar. Aulas excelentes, objetivas, muitas resoluções de questões. Temos o contato com o aluno, eu falo com o aluno no WhatsApp, a gente responde as dúvidas, tá? E tá aqui o link para você adquirir o curso. Adquirir o link, manda o comprovante da compra para um outro link que tem do WhatsApp aqui embaixo. Por que você vai fazer isso? Porque, pessoal, quando você mandar o comprovante para o WhatsApp, você vai ser adicionado no grupo do Telegram das questões, onde você vai estar recebendo atualizações do concurso e de temas, e vai ser colocado no grupo do WhatsApp. Tem o nosso grupo para receber os materiais, porque assim, quando você adquire o curso, nós temos aulas 4 vezes na semana ao vivo. Tem um link que a gente manda, fechado, e você tem aula ao vivo com os professores, são intensivos, fora as aulas normais do curso. Tem pasta bônus, resolução de questão, com apostas do que é que vai cair na prova, do que eu fiz, dos principais assuntos, entendeu? Então é importante. O curso está aqui. Como é que você faz? Adquire o curso. Vai no link e depois que comprar no link, manda o comprovante aqui por esse WhatsApp para a gente adicionar do grupo do Telegram do WhatsApp e também adicionar você no grupo dos simulados no Telegram, quem é do curso, porque a gente faz simulados aos domingos, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula. Grande abraço para vocês e um abençoado dia, final de semana para você, tá bom? Coloca prioridade esse concurso. Se esforça que você vai ser recompensado. Se esforça que eu tenho certeza que você vai ser recompensado. Não adianta você pedir sem se esforçar. Você tem que conseguir através do seu esforço. A prova está aí. Ela está esperando. O melhor que conseguir desenvolver na prova, porque estudou antes, vai ser o merecedor da vaga. Então, não deixa para comprar esse curso depois. Tá aqui o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, e vamos adquirir o curso. Pessoal, um grande abraço para vocês e até mais, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.